Olá, gente! O Estrela da Tarde de hoje homenageia Ariano Suassuna, escritor paraibano, radicado em Pernambuco, mas que viveu muito da sua infância nas cidades de Itaperoá, Sousa. Seu pai, João Suassuna, foi assassinado quando Ariano tinha apenas 3 anos. E essa morte será muito marcada na vida desse dramaturgo, desse escritor, como no seu discurso em 1990, quando toma posse na Academia Brasileira de Letras, ele revela que é a partir da morte do seu pai que a sua escrita foi motivada e que foi a partir daí que ele passou a mergulhar na literatura de fato. A biblioteca deixada por João Suassuna influenciou muito as leituras de Ariano, desde muito jovem, como também as personagens de sua obra serão personagens que partem, surgem ali das suas vivências em Itaperoá. Então, a gente vê que as suas vivências no interior nordestino contribuirão bastante para os seus escritos. Ariano se formou em Direito, em Pernambuco, e também foi secretário de Cultura do Estado. Então, a sua relação com a produção cultural, artística e literária vai ser muito forte e chamando sempre a atenção, a sua vida e obra caminharão aí muito próximo, como em muitos escritores da nossa literatura brasileira. Em relação às características que permeiam os escritos de Ariano Suassuna, a gente pode fazer uma referência à sua influência pelo teatro medieval. Gil Vicente, que está contextualizado no período do século XVI, aí na fase do humanismo, vai contribuir bastante para a sua escrita, sobretudo em relação à obra O Auto da Compadecida. A escrita de autos era muito comum na era medieval e Ariano Suassuna retoma esse teatro popular construído no século XVI em sua obra O Auto da Compadecida. Além dessa característica, nós temos a influência do circo mambembe. Desde muito criança, Ariano era fascinado pelo palhaço, pelos personagens que compunham o circo. Então, a gente pode ver essa característica sendo reforçada através do uso dos duplos, A gente tem Chicó e João Grilo, Cancão e Gaspar, que são personagens em que um dá o espaço para o outro trazer o humor, dá a deixa para que o outro seja engraçado. Isso é uma característica já presente no circo, que vai ter influência sobre a obra de Ariano Suassuna. O maniqueísmo vai ser outra característica presente na escrita de Ariano Suassuna, no seu teatro, que é essa oposição entre céu e inferno, entre bem e mal, que vai se fazer presente em toda a sua obra, não apenas teatral, mas também em seus romances. O regionalismo, a influência dos folhetos de cordéis, como Vida e Testamento de Cancão de Fogo, escrito por Leandro Gomes de Barros, vai influenciar O Casamento Suspeitoso, que tem um personagem chamado Cancão, assim como também O Auto da Compadecida, que se baseia em outros folhetos, como O Cavalo que Defecava Dinheiro, Proezas de João Grilo. Então a gente percebe uma forte influência do romanceiro popular, do folheto do cordel, na obra de Suassuna. Também o humor. A presença da comédia é uma constante na produção de Ariano Suassuna. A gente ri bastante, embora tenha todo um contexto, uma alegoria construída a partir dos personagens, Muitas vezes o juiz é uma alegoria à corrupção, o padre, a desonestidade por parte da igreja. A gente vai ter essa reflexão crítica social de como se configura o Brasil do momento em que Ariano escreve, mas tudo por meio de humor. Então, a comédia de costumes também vai ser uma constante nesse teatro. A gente vai encontrar o riso em sua obra. Em relação às suas contribuições literárias, Ariano participou e foi idealizador do movimento armorial, que buscava trazer a cultura popular unindo várias artes, unindo as artes plásticas, o romanceiro popular, unindo os instrumentos como a rabeca, o circo sendo trazido, todas as artes em conjunto, trabalhando o que era de fato brasileiro, a cultura nordestina, a partir de um teatro
moderno. Então, sua contribuição para essa construção vai ser grandiosa, reiterando mais uma vez, não apenas enquanto teatrólogo ou dramaturgo, mas enquanto romancista que escreveu a história de amor de Fernanda e Isaura, enquanto poeta, enquanto crítico e enquanto ensaísta. E, achando pouco toda essa contribuição que ele nos deu, nos últimos anos de sua vida, Ariano nos deixa escrito a obra Dom Pantero no Palco dos Pecadores, que se divide em 2 volumes, O Jumento Sedutor e O Palhaço Tetrafônico. Essas obras, elas reúnem todos esses escritos de Ariano Suassuna e acabam por alguns personagens se constituírem como um alter ego do próprio autor. Então a gente vai encontrar fragmentos muito autobiográficos nessa obra que só foi publicada após a sua morte no ano de 2014. Então, se você ainda não conhece, conhece apenas o Alto da Compadecida, essa obra que foi para o cinema, para a televisão, fica o convite para ler um pouquinho mais desse nosso conterrâneo, Ariano Suassuna.